Bem-vindo a uma jornada no tempo que promete te surpreender. Hoje, em Histórias UOL, vamos mergulhar em os fatos mais chocantes da Segunda Guerra Mundial, uma exploração de eventos que remodelaram nosso mundo de maneiras que você não vai acreditar. Já se perguntou quão perto as potências do eixo chegaram de vencer? Ou quais projetos secretos e incríveis histórias de sobrevivência estavam escondidos sob a superfície deste conflito global? Fique conosco, pois revelaremos verdades tão surpreendentes quanto educativas. Neste vídeo, não estamos apenas recontando a história, estamos descobrindo os eventos menos conhecidos e impressionantes que muitas vezes os livros didáticos omitem. De operações clandestinas a inacreditáveis atos de heroísmo e traições, essas histórias não apenas aprofundarão seu entendimento da guerra, mas também fornecerão insights sobre a resiliência e a engenhosidade humanas sob pressão. Por que assistir? Imagine ganhar uma perspectiva mais profunda sobre os conflitos globais atuais ou entender as raízes da geopolítica moderna. Seja você um aficionado por história, um estudante ou simplesmente curioso, este vídeo promete enriquecer seu conhecimento e despertar sua curiosidade. Então, que parte da história você está perdendo? Vamos descobrir juntos! Número 1. Em uma tentativa ousada e enganosa de enfraquecer a Grã-Bretanha, Hitler idealizou a Operação Bernhard, um dos maiores esquemas de falsificação da história. Com a missão de minar a economia britânica, os nazistas meticulosamente forjaram milhares de cédulas britânicas. A operação era envolta em segredo, contando com as habilidades de artesãos especialistas e impressores prisioneiros forçados a trabalhar em um campo de concentração isolado. Esses artífices, trabalhando sob condições terríveis, replicaram os desenhos intrincados da moeda britânica tão perfeitamente que as falsificações eram quase indistinguíveis das notas autênticas. Estima-se que produziram entre 130 a 300 milhões de libras em moeda falsa. O objetivo final era inundar o mercado britânico, desestabilizar o comércio cotidiano e semear desconfiança generalizada no valor da libra esterlina. Ironicamente, os nazistas canalizaram grande parte dessa fortuna ilícita de volta para o esforço de guerra, comprando armas e suprimentos por canais obscuros no mercado negro, transformando sua guerra econômica em uma ferramenta de armamento. Número 2. No turbulento tecido da história do início do século XX, uma admiração improvável ligava duas das figuras mais controversas da época: Adolf Hitler e Henry Ford. Hitler, o Führer em ascensão, frequentemente elogiava Ford, não apenas como um titã industrial, mas como um visionário cujas origens humildes como filho de um fazendeiro apenas ampliavam sua ascensão ao comando do maior império automobilístico do mundo. Ele era particularmente cativado pelo modelo T da Ford, um veículo robusto, econômico e projetado para as massas, simbolizando o progresso industrial acessível ao cidadão comum. O que é ainda mais surpreendente é que essa admiração era fervorosamente recíproca. Ford, um capitão da indústria americana, abrigava visões impregnadas de antissemitismo, vividamente delineadas em sua publicação de 1920 em O Judeu Internacional. Esta obra incendiária ecoava as próprias ideologias que mais tarde definiriam o ethos nazista. À medida que os nazistas assumiam o poder, a aliança de Ford com a causa deles se aprofundava, transformando-se de apoio ideológico para um suporte financeiro ativo. A cada ano, marcando o aniversário de Hitler, Ford enviava um presente pessoal, um gesto que sublinhava a profunda e perturbadora conexão entre o industrialista americano e o ditador alemão. Essa troca de elogios e apoio entre Ford e Hitler revela uma aliança arrepiante, entrelaçada por ideais compartilhados que deixariam marcas indeléveis na história. Número 3. Antes dos Estados Unidos serem arrastados para o tumulto da Segunda Guerra Mundial, a 45ª Divisão de Infantaria, composta por tropas do Arizona, Oklahoma, Novo México e Colorado, já era uma unidade que chamava a atenção por um motivo inesperado. Conhecidos por seu distintivo exclusivo, esses soldados, muitos dos quais oriundos de regiões com populações significativas de nativos americanos, usavam um símbolo em seus uniformes que logo se tornaria controverso: a suástica. Esse emblema, profundamente enraizado nas culturas indígenas de seus estados natais, era tradicionalmente considerado um prenúncio de boa sorte. No entanto, o advento da Segunda Guerra Mundial e a ascensão da Alemanha nazista projetaram a suástica em uma nova luz sinistra, transformando-a em um símbolo de ódio e opressão no palco global. Esse contraste acentuado entre os significados culturais chocou muitos que viram os uniformes da 45ª Divisão, provocando um diálogo complexo sobre simbolismo, herança e identidade.
Em 1939, reconhecendo o potencial para mal-entendidos devastadores, a divisão fez uma mudança decisiva. Substituíram a suástica por um emblema do Thunderbird, um poderoso símbolo de força e liberdade americana, garantindo que seu distintivo refletisse os valores pelos quais estavam lutando para proteger. A partir daí que surgiu o famoso apelido Divisão Thunderbird. Número 4. No coração sombrio da ideologia nazista, uma obsessão pela pureza da raça ariana prosperava. A propaganda visual do Terceiro Reich estava saturada com representações de homens e mulheres loiras e estatuescas, cujas peles pálidas encarnavam os ideais racistas do partido. Em 1935, alinhada com essas crenças, uma campanha sinistra foi lançada para encontrar o bebê ariano perfeito, um recém-nascido que espelhasse perfeitamente os critérios estéticos do nacionalsocialismo. Centenas de fotografias chegaram ao Ministério da Propaganda, cada entrada um testemunho esperançoso dos ideais arianos. O processo de seleção foi supervisionado pelo próprio Joseph Goebbels, o mestre propagandista do Reich. Entre as esperadas submissões de cabelos loiros, Goebbels escolheu, sem saber, uma vencedora cujos cabelos escuros desafiavam o estereótipo ariano. A imagem escolhida foi de uma menina de cabelos escuros, um contraste marcante com a imagem ariana procurada pelos nazistas. Desconhecido para Goebbels e seu ministério, a fotografia era uma submissão desafiadora de Hans Balin, um renomado fotógrafo de Berlim e ativista antinazista secreto. Balin, aproveitando a oportunidade para minar o regime nazista, havia enviado a imagem de um bebê judeu. Seu ato não era apenas uma declaração ousada de resistência, mas também uma zombaria arriscada, destinada a ridicularizar os valores distorcidos de seus inimigos, usando suas próprias ferramentas de propaganda contra eles. Número 5. Nos dias de hoje, os termos nazismo e nazi são amplamente reconhecidos em nosso vocabulário como sinônimos de maldade, denotando os seguidores de Hitler. No entanto, nem sempre foi assim. Nos estágios iniciais de sua ascensão ao poder na Alemanha, o movimento político de Hitler era formalmente conhecido como socialismo nacional, e seus adeptos orgulhosamente se identificavam como nazis. O termo pejorativo nazi, agora infundido com conotações tão obscuras, foi na verdade criado pelo jornalista alemão Konrad Heiden. Observando a crescente influência do movimento de Hitler, Heiden buscou uma maneira de sutilmente minar seus seguidores. Ele aproveitou o coloquialismo bávaro nazi, uma abreviação para ignorante ou estúpido, como uma virada linguística inteligente para diminuir o movimento. Este apelido pegou rapidamente, transformando-se em um símbolo global de infâmia que reconhecemos hoje. A escolha de palavras de Heiden não apenas zombava dos nacionalsocialistas, mas também sinalizava a resistência inicial à sua ideologia, enfatizando sua tolice em vez de seu perigo, uma nuance que logo seria ofuscada pelos horrores que se seguiram. Número 6. Nos estágios caóticos iniciais da Segunda Guerra Mundial, a liderança do Terceiro Reich explorou uma variedade de estratégias não convencionais para incapacitar seus adversários. A mesa de Hitler tornou-se um redemoinho de inúmeros planos e propostas militares. Alguns foram executados, enquanto muitos foram abandonados devido à sua impraticabilidade ou pura audácia. Entre o emaranhado de esquemas descartados, uma tática particularmente extravagante para minar a Grã-Bretanha chamou a atenção. O plano centrava-se no besouro da batata do Colorado, um inseto nativo do México notório por sua capacidade de devastar plantações de batata. A estratégia propunha a liberação de milhões desses besouros nos campos agrícolas ingleses. O resultado pretendido era dizimar a produção de batatas, uma fonte de alimento básica, causando estragos tanto no suprimento de alimentos quanto na economia britânica. No entanto, o plano nunca foi implementado. O pesadelo logístico de coletar 40 milhões de besouros revelou-se uma barreira assustadora. A tarefa não só era onerosa, mas beirava o absurdo, destacando os extremos aos quais o Terceiro Reich estava disposto a ir em seu desespero para colocar a Grã-Bretanha de joelhos. Número 7. Durante seu tumultuado reinado, Adolf Hitler enfrentou inúmeros adversários, mas um dos conflitos mais pessoais envolvia seu próprio sobrinho, William Patrick Hitler. Nascido em 1911 na Inglaterra, William era filho de Alois Hitler Jr., meio-irmão do Führer. Em 1933, aos 22 anos, William viajou para a Alemanha, ansioso para se conectar com seu infame tio, que havia recentemente assumido o controle da nação. Ao chegar, William tentou aproveitar sua conexão familiar para garantir uma posição dentro da vasta máquina burocrática nazista. Rumores indicam que ele tentou pressionar Hitler, ameaçando revelar à imprensa que a família Hitler tinha ascendência judaica. Esta forma ousada de extorsão, no entanto, não conseguiu influenciar o ditador. Enfrentando rejeição e
e potencial perigo, William foi compelido a fugir da Alemanha. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a vida de William tomou outra reviravolta dramática. Ele se mudou para os Estados Unidos e alistou-se no exército americano. Sua carreira militar foi interrompida por uma lesão, após a qual foi honrosamente dispensado. Buscando um novo começo, ele mudou seu nome para Patrick Stewart Houston e aventurou-se no campo médico, fundando uma empresa que lideraria até sua morte em 1987. Número 8. Como muitos ditadores, Adolf Hitler estava profundamente empenhado em garantir a adoração da população alemã. Para isso, ele colaborou de perto com o Ministério da Propaganda para orquestrar um meticuloso culto à personalidade. Isso envolvia a disseminação generalizada de suas imagens por todo o Terceiro Reich, criando uma homenagem visual onipresente ao Führer. No entanto, nem todas as instituições eram complacentes. As escolas católicas romanas, guiadas por seus princípios religiosos, resistiram a essa diretiva. Elas consideravam sacrilégio exibir as fotografias de Hitler, a quem o regime buscava elevar a um status quase místico. Essa desobediência não foi bem recebida por Hitler, que viu isso como um desafio à sua autoridade. Em resposta, Hitler mirou agressivamente a comunidade católica na Alemanha, escalando suas ações ao longo do tempo. Sua antipatia se estendeu para além das fronteiras nacionais até o Vaticano. Em certo momento, ele considerou a audaciosa ideia de ocupar o Vaticano e subjugar o Papa, visando desmantelar a liderança espiritual que ousava se opor a ele. No entanto, esse plano foi eventualmente deixado de lado em favor de objetivos militares mais estratégicos, refletindo as mudanças pragmáticas nas prioridades nazistas conforme a guerra progredia. Número 9. Durante a Segunda Guerra, garantir que as tropas estivessem bem supridas era uma prioridade máxima para os governos, com todo o esforço sendo feito para fornecer não apenas o essencial, mas também confortos. Reconhecendo uma oportunidade, a Coca-Cola Company tomou uma medida inovadora para integrar seu produto ao cotidiano dos soldados aliados. A empresa propôs e conseguiu estabelecer uma fábrica de engarrafamento no norte da África, uma jogada estratégica que permitiu fornecer milhões de refrigerantes diretamente às forças inglesas, americanas e francesas engajadas na batalha. Esta iniciativa não era apenas sobre saciar a sede, mas também sobre fortalecer o moral nacional. A presença da Coca-Cola nas linhas de frente ajudou a cimentar a marca como um símbolo de conforto e um lembrete do lar. Além disso, esse esforço melhorou significativamente a imagem da empresa, vinculando a Coca-Cola indelevelmente ao esforço de guerra dos aliados contra as potências do eixo. O refrigerante, familiar e reconfortante, tornou-se um item básico na dieta dos soldados e um emblema da engenhosidade e apoio americanos. Número 10. Durante a Segunda Guerra Mundial, o recorde de soldado mais jovem servindo nas Forças Armadas dos Estados Unidos foi detido por Calvin Graham, que tinha surpreendentemente apenas 12 anos quando se alistou. Movido pelo fervor patriótico após o ataque japonês a Pearl Harbor, Graham juntou-se às tropas dos Estados Unidos no dia 15 de agosto de 1942. Em um ato audacioso de engano necessário para seu alistamento, ele mentiu sobre sua idade. Na noite de 14 de novembro de 1942, durante um engajamento crucial na guerra, Graham encontrava-se a bordo do USS South Dakota. O navio foi lançado nas caóticas águas da Batalha de Guadalcanal, um confronto feroz com a frota japonesa. Enquanto a batalha rugia, seu navio foi bombardeado pela artilharia inimiga. Apesar de ser ferido por estilhaços, Graham demonstrou uma coragem extraordinária. Ele continuou a ajudar seus companheiros marinheiros, ajudando-os a escapar do fogo inimigo implacável. Por seus atos de bravura, Graham foi condecorado com honras militares. No entanto, seu serviço chegou ao fim abrupto quando sua mãe, ao descobrir o envolvimento de seu filho no conflito, revelou sua verdadeira idade às autoridades navais. Ela insistiu na remoção imediata dele do serviço, encerrando assim a breve, mas impactante carreira militar do jovem soldado. Agora nos conte nos comentários abaixo qual desses fatos sobre a Segunda Guerra Mundial que te deixaram mais surpreso. Se tiverem algum fato interessante que deixamos de abordar, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscreverem em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.